vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos lendo o Evangelho segundo São Marcos. Há poucos dias vimos como Marcos, no primeiro capítulo, faz uma espécie de resumo, de sumário da pregação de Jesus, mostrando aquele grande apelo do versículo 15 do primeiro capítulo: o tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. São as primeiras palavras de Jesus. É um resumo denso que mostra que o centro da pregação de Jesus diz respeito ao reino de Deus. Reino que é domínio, realeza, vontade de Deus, realizada em nossas vidas, em nossas comunidades. Depois Marcos apresentou também vários momentos em que Jesus tem o seu ensinamento e tem gestos, atitudes que demonstram a sua autoridade, não só pela intimidade com Jesus, com o Pai. Ele ensina não como os escribas, mas como alguém que tem a experiência do Pai, mas também com a capacidade de expulsar o mal. Ele expulsa os demônios. Ele exerce a sua pregação com exousia, é o termo grego para dizer autoridade. A autoridade vinda da intimidade, a autoridade da eficácia da sua palavra. Agora aqui na altura do capítulo 4, que nós lemos hoje, nós vemos que Jesus começa a ensinar em parábolas. Marcos começa o capítulo 4 com uma introdução solene, mostrando que se trata de um ensinamento novo. Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão, muito grande, se reuniu, uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia às margens na praia. E Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Quer dizer, toda essa introdução mostra a importância do que Jesus vai dizer. Ele se distancia numa barca, se assenta como mestre e em seu ensinamento dizia-lhes, a primeira palavra que Jesus diz é: escutai. Como é que no Antigo Testamento Deus se dirigia à sua Kaal, a Assembleia, Kaal e Yavé, a Assembleia de Deus que era convocada para o culto, que ele tirou da escravidão do Egito e levou para o culto no deserto e até a terra prometida. Escuta, ó Israel, é o Shema Israel, que nós ouvimos no Antigo Testamento. Aqui também Jesus, neste início solene, ele disse: escutai. As diretrizes gerais para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que estão em vigor, promulgadas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, votadas na última Assembleia presencial, a última que aconteceu, porque depois com a pandemia não teve outra. As diretrizes em vigor de 2019 a 2023 fala da igreja nas casas e fala de 4 pilares fundamentais para a comunidade cristã. E o primeiro pilar é justamente o da palavra. Nós somos a casa da palavra. É nas nossas comunidades, na igreja, nas casas, nos diversos ambientes, que nós devemos ter um espaço de escuta da palavra. A palavra tem que ser escutada, proclamada e deve ressoar. Escutai, e é claro, ser vivida. Nós somos fundamentalmente ouvintes da palavra.
Não é à toa que na nossa celebração, a missa tem toda essa primeira parte que é a liturgia da palavra. A palavra é proclamada, escutai, ouvi. Essa palavra nos constitui, essa palavra nos interpela, essa palavra nos forma, essa palavra nos orienta, essa palavra nos adverte, essa palavra nos exorta, essa palavra nos corrige, essa palavra nos perdoa, essa palavra nos restaura, esta palavra nos santifica. Nós somos ouvintes da palavra. Não há verdadeiro discipulado missionário de Jesus Cristo sem escuta da palavra. Alguém pode se dizer cristão, católico, até usar assim objetos religiosos, mas se não há escuta da palavra, não é verdadeiro discípulo missionário de Jesus Cristo. Tem gente que escuta mais ideologias, opiniões, grupos fechados, partidos do que a palavra. Nós somos ouvintes da palavra. Faz toda a diferença. Uma comunidade eclesial verdadeira é uma comunidade onde a palavra é anunciada, escutada, vivida. Escutai, é a primeira palavra. O semeador saiu a semear. E aí nós conhecemos o texto. Então nós podemos nos perguntar sobre a qualidade da nossa escuta. Porque nós sempre corremos o risco, quando já conhecemos os textos, de quando começamos a ouvir um texto que a gente conhece, parece que a gente já desliga e entra no espécie de piloto automático. A gente já sabe o que vem no restante do texto. Então a gente às vezes escuta de forma negligente e não nessa atitude de atenção, de abertura à novidade. E Jesus vai falar em parábolas. A gente podia pensar um discurso enigmático para falar do reino. No fundo, a temática que perpassa aqui é o do crescimento do reino. O início da pregação de Jesus foi isso. Completou-se o tempo, né? O reino está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Ele então está pregando sobre o reino. E Jesus parte da realidade vivida pelas pessoas daquele tempo. E ele vai nos mostrar como a realidade pode nos ensinar. Ele nos convida a termos um olhar contemplativo sobre a criação de Deus, sobre a história, perceber as lições da vida e deixar-nos iluminar pela palavra do reino, pela palavra do Evangelho. O semeador saiu a semear, e aí ele vai narrando fatos da vida. As pessoas semeavam assim, às vezes em cima do terreno, até antes mesmo da aragem, e tinha sementes que caíam em vários tipos de terreno, né? Vejam, nós podemos pensar hoje também, a palavra não é anunciada, às vezes, sobretudo com esse tempo de pandemia, de crises, né? Nós falamos de tantas crises, crise sanitária, evidente, né? Estamos vivendo com a pandemia, mas ligada com outras crises, crise alimentar, tem gente que passa fome, tem gente que morre mais pela fome do que pela pandemia, crise econômica, um mundo marcado por profundas desigualdades, injustiças sociais, crise econômica. Então são várias crises. A crise, podemos também falar, migratória, né? Quanta gente com medo do diferente, do estrangeiro, sobretudo nos países mais ricos, não é? Querem estabelecer barreiras para que não cheguem lá os estrangeiros, vê o estrangeiro como alguém que disputa espaço, não enxerga o irmão, não enxerga o outro, enxerga o competidor, enxerga o perigo. É sinal de uma humanidade doente. Quando a gente olha para um ser humano e ao invés de enxergar nele o irmão, vê nele uma ameaça, é um sintoma das patologias que nós estamos vivendo, patologias espirituais. Saiu, a palavra é anunciada. Nós podemos às vezes ser pessimistas pensando que a palavra não é ouvida, que a palavra não está sendo acolhida. Mas a parábola de Jesus é bem realista e vai mostrando as dificuldades que são concretas na história, no anúncio da palavra.
porque a audição nem sempre é bem feita, mas há também algo muito bonito, porque quando cai numa terra boa, é impressionante a capacidade de produzir frutos da palavra. 30, 60, 100 por um. Quer dizer, a palavra é forte, ela tem eficácia. Nós podemos lembrar também de um outro texto do Antigo Testamento, um salmo que certamente Jesus conhecia e estava lembrando também quando falava da palavra e dessa parábola. Aquele que vai semear, vai chorando, né, pelos campos, mas ele volta cantando, né, na hora da colheita. Às vezes, na hora de plantar, de semear, às vezes é um tempo duro. É um tempo em que você está vendo lançando a semente naquela terra e a semente vai morrer. Não é mais de uma vez que Jesus compara o reino e a própria vida com a semente que morre debaixo da terra, mas que frutifica. Então ele está nos convidando, no fundo, a um olhar esperançoso. Meus queridos irmãos, quando uma comunidade é ouvinte da palavra, ela é cultivadora da esperança. Ela olha para o futuro não com medo, mas ela sabe que Deus é fiel e que Deus está com a sua providência nos acompanhando e nos advertindo também com os acontecimentos da história, com as pandemias da vida, com as dificuldades e os conflitos. Tudo é ocasião para nós de crescimento, de aprendizado, a semente que morre, mas que vai frutificar. Podemos, é claro, nos perguntar sobre o tipo de terreno que somos cada um de nós. Se nós realmente escutamos a palavra com atenção, com esse coração generoso, ou de forma displicente, como aquela semente que cai à beira do caminho, os pássaros levam, ou sem raiz, como aquela semente do terreno pedregoso, ou querendo servir a dois senhores, como aquela semente que cai entre os espinhos e os espinhos sufocam. Que nós possamos ser essa terra boa, que acolhe a palavra de Deus com um coração generoso. Jesus mesmo explica depois esta parábola, né, de uma forma alegórica, a partir do pedido da incompreensão dos discípulos. Na primeira leitura, nós ouvimos esse trecho também da carta aos Hebreus, que temos lido, interrompemos só com as festas dos apóstolos Paulo, Timóteo e Tito, mas retomamos agora, capítulo 10, lembrando esse sacerdócio de Jesus Cristo, que supera o sacerdócio do Antigo Testamento. O sacerdócio do Antigo Testamento implicava que o sacerdote se apresentava diariamente para celebrar o culto, um culto incapaz de apagar os pecados. Mas Jesus se ofereceu uma só vez. Eu gostaria de sublinhar um versículo muito consolador para nós que estamos aqui também nessa celebração. É o versículo 14. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Olha que versículo consolador. Com a única oferenda de Jesus, que nós reapresentamos em cada missa, a gente fala da renovação do sacrifício do Calvário na missa, mas não é um novo sacrifício, só existe um. É a reapresentação desse sacrifício de Cristo. Então, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica, nós. Ele nos constituiu então um povo sacerdotal, um povo profético, um povo servidor, um povo que deve consagrar esse mundo a Deus. Mas isso acontece quando nós somos ouvintes da palavra, quando nós escutamos a palavra, quando nós vivemos da palavra. Peçamos essa graça, porque o Senhor já alcançou para todos nós a perfeição definitiva e quer nos santificar. Que nós sejamos essas pessoas que se alimentam da palavra de Deus e que têm essa palavra como luz dos nossos passos. Que nossas comunidades sejam sempre casa da palavra ouvida, anunciada e vivida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.